Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical e hoje nós temos como tema compromisso e diligência com o reino de Deus. O texto básico se encontra em Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16, que diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Irmãos, hoje para falarmos de compromisso e diligência, vamos usar como exemplo a vida de Neemias. E nós observamos nos versículos lidos que Neemias ele tinha uma missão com o seu povo, né? Uma missão vinda do Senhor. E ele tinha a missão de reconstruir o muro da cidade de Jerusalém que foi destruído. E a gente observa aí que essa missão ele consegue realizar em 52 dias para a admiração dos seus inimigos e para a glória do Senhor, porque no final ele diz: reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então nós percebemos que quem faz a obra é o Senhor. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. E Neemias, ele deu exemplo, né, do servo que tem compromisso através de 4 atitudes que vamos estudar nesta manhã. A primeira atitude é a atitude de estar em constante oração. Neemias, ele orou pelo seu povo, ele orou pelo povo de Jerusalém. Então, quando ele soube da notícia do que estava acontecendo naquela cidade, quando ele soube de que o povo estava passando por dificuldades e que a cidade estava destruída, ele se coloca em oração. Capítulo 1, versículos 4 a 11. Outros momentos de oração de Neemias nós podemos observar no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias, quando ele teve a oportunidade de falar com o rei e pedir para ir até Jerusalém, ele ora naquele momento. Outro momento de oração de Neemias foi justamente quando os inimigos estavam investindo para que os muros não fossem reconstruídos. E aí no capítulo 4, versículo 9 diz assim: Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, antes de tomar atitudes, Neemias orava. Não só ele, como ele também colocava o povo, chamava o povo para orar, né? Outro aspecto da vida de Neemias é o aspecto da contribuição. Neemias contribuiu com a sua habilidade de liderança. Ele contribuiu através do dom que Deus lhe deu de liderar o povo, de saber administrar muitas pessoas, né? De coordenar o trabalho do povo em Jerusalém para colocar em prática a construção dos muros. E aí nós observamos que Neemias ele vai contribuir também, não só com sua habilidade de liderança, mas ele vai contribuir com o seu tempo. Ele sai da cidade de Susa, na Pérsia, e ele vai para Jerusalém, né? E ele pede um período ao rei para que ele possa governar, para que ele possa servir em Jerusalém. E aí nós observamos em Neemias capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Então nós observamos aí que pelo menos 12 anos, né, Neemias se colocou à disposição do reino de Deus para ficar na cidade de Jerusalém e coordenar o trabalho do povo.
né, restabelecer em diversos aspectos a vida daquele povo, no aspecto material, no aspecto de reconstrução da cidade, no aspecto de questões morais, no aspecto de colocar a vida do povo novamente no sentido de fazer a vontade de Deus, né, na questão espiritual junto com Esdras. Então nós observamos aí várias contribuições de Neemias através também da dedicação do seu tempo. Um outro aspecto, né, além das suas habilidades, dos seus talentos, do seu tempo, também a questão dos seus bens. Então, existem diversas formas de contribuirmos com o reino de Deus. Um outro exemplo aí da vida de Neemias foi a questão da disponibilidade de ir quando se faz necessário, né? E aí em Neemias, capítulo 2, versículo 5, nós lemos isto. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então, né, o servo que tem compromisso, que tem zelo, diligência com o reino de Deus, quando se faz necessário, ele se coloca à disposição de ir, né, para onde há necessidade. O último aspecto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é o aspecto de compartilhar. Como Neemias compartilhou com o reino de Deus. Ele compartilhou diversas coisas também, né? Ele compartilhou a ideia de dividir com o outro aquilo que eu tenho. E Neemias, ele compartilhou com o povo de Jerusalém, levitas, sacerdotes, comerciantes, autoridades, todo o povo. Ele compartilhou primeiro a fé em Deus, né? O temor ao Senhor, o prazer de fazer a vontade de Deus. E ele compartilhou também o privilégio de servir ao Senhor. Então, quando ele divide as tarefas, quando ele ao reconstruir o muro e ao servir ali em Jerusalém, ele coloca todo o povo a trabalhar junto com ele, ele demonstra essa atitude de compartilhar, né? Ele não fez algo sozinho, mas ele compartilhou, ele dividiu isso. Além do compartilhamento do serviço, nós percebemos que Neemias, ele compartilha também o que é mais importante na vida do servo, que é compartilhar a palavra do Senhor. Junto com Esdras, que era escriba, mestre da lei, ele vai compartilhar com todo o povo, e que tinha muita necessidade naquele momento, ele vai compartilhar a leitura, o conhecimento e o entendimento da palavra do Senhor. Como nós observamos em Neemias capítulo 8, versículos de 8 a 9, que diz assim: e ler na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, irmãos, para concluir, eu gostaria de deixar apenas mais um versículo, né, que se encontra em Neemias capítulo 4, versículo 20, que diz assim: no lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então, irmãos, precisamos estar, assim como Neemias, né, esteve, nós precisamos estar atentos ao chamado, à buzina, ao chamado do Senhor, né? Precisamos ter compromisso, diligência, presteza com o serviço na obra de Deus, porque quem peleja por nós é o Senhor.